Bora, pesquisadores! Quem fala com vocês aqui novamente é o professor Vitor Mascarini, ou, carinhosamente, Ben 10. Como vocês estão? E, carinhosamente, venho aqui com toda a honra, toda a glória, iniciar o novo quadro do História Sem Crise, tá? Como vocês já viram no título, o Música Sem Crise. E, neste episódio, que terá o nome de Interlúdio, nós iremos explicar algumas coisas de como irá funcionar esse quadro. E como eu falei nós, é porque ele está aqui. O monstro. O ser mais famoso do seu bairro. Senhoras e senhores, com vocês, no mic, professor Mil Nomes. E o nome dele de hoje é Professor Melquisedeque. Seja bem-vindo. Fala, garotos. Fala, garotas. Fala, rapaziada. E aí, meus caros pesquisadores, como que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, por aqui tá tudo bem. Espero que vocês gostem desse novo quadro que a gente tá trazendo para vocês, no qual a gente vai falar sobre algo que é de extremo apreciar, vamos se dizer assim, no qual eu acredito que todo mundo aprecie, né? Música, eu acho que é um dos tops hobbies mundiais. É muito difícil você encontrar alguém, né, Vitão, que não goste de música. E, bom, esse quadro vai ser maravilhoso. A gente vai trazer álbuns, hoje a gente vai trazer artistas, hoje a gente vai trazer estilos musicais, a gente vai trazer histórias sobre alguns artistas, algumas bandas, alguns grupos, tá? E espero que vocês gostem. Eu vou deixar a parte do interlúdio com o nosso monstro sagrado, besta enjaulada, Vitor Tobinha. Fala, Vitor Tó. Muito obrigado, meu caro companheiro. Pessoal, então vamos lá. Por que o nome desse episódio, esse episódio inaugural do quadro, se chama Interlúdio? Para quem não sabe, né, eventualmente alguns álbuns, algumas mixtapes de alguns artistas, existe uma faixa especial, geralmente pode ser a primeira faixa ou uma ou mais faixas espalhadas ali durante o álbum, que vão direcionar o ouvinte para algum viés, alguma linha de raciocínio que o artista quer que o ouvinte tenha a partir da construção daquela obra, tá? Então, geralmente, o interlúdio não é uma música, pode ser um texto, uma fala do artista, ou somente o beat, ou uma música, mas com um corte mais reduzido. A diferença é que ela tem uma intenção ou de entregar o caminho para as próximas músicas, ou de um recado, tá? Então, assim, é muito... a gente vê isso muito no rap, tá? Mas eu sei que isso está presente em outros ritmos também. Galera, e hoje, o que a gente vai fazer? Assim como no História Sem Crise, como projeto de conteúdo, a gente fala basicamente daquilo que a gente gosta e tem um pouco de domínio. Eu sou formado em História e Geografia. Temos o nosso querido amigo professor Victor Tâmbalo, professor de Física, de Química e engenheiro de formação. E, assim, são temas que nós temos domínio, apesar da gente sempre trazer fontes, obviamente. Mas os quadros também são montados naquilo que a gente gosta no nosso dia a dia, tá? Então, assim como em qualquer quadro, aqui no Música Sem Crise, em um primeiro momento, vocês vão ver a gente trazendo temas para vocês que faz parte da nossa essência, da nossa vida, do nosso sentimento, com as obras, com os artistas, enfim. Porém, o leque está aberto e nós estamos já também nos alinhando com convidados que virão para falar de pontos que nós não temos tanto domínio, né? Alguns ritmos, alguns artistas, né? Então, a ideia é que a gente consiga falar de tudo, né? Mas, enfim, outra coisa importante para falar para vocês vão ver que a gente vai mudar a nomenclatura de algumas coisas para cada quadro. Então, por exemplo, aqui no Música Sem Crise, a gente não vai falar episódio, e sim faixa, fazendo referência aí para as faixas, né, dos álbuns. Então,
né? O interlúdio vai ser a faixa 1, e aí a gente vai, consequentemente, até o máximo que a gente conseguir fazer. E galera, eu vou começar aqui perguntando para o nosso querido professor Melquisedeque, O homem de mil nomes. o homem de mil nomes, para elencar quais os ritmos musicais, professor Melquisedeque, que você mais gosta de ouvir, e um breve relato do porquê, para a gente não se prolongar muito. Beleza. Bom, referente aos estilos musicais, foi até interessante você ter trago esse gancho, né, de que a gente vai trazer convidados para explicar alguns estilos musicais diferentes e tal. E aqui nessa primeira faixa do Música Sem Crise, o interlúdio vai ser para o nosso público conhecer quem de fato somos nós no mundo não no mundo da música, mas no mundo da música como um ouvinte, né? E eles conhecerem quais são os estilos musicais que nós mais ouvimos. Porque, de certa maneira, alguns episódios que provavelmente eu possa apresentar sozinho, ou você possa apresentar sozinho, né, Vitão? Ou nós dois em conjunto, sempre vai ter um viés de que, no fato, vai ser algo que nós ouvimos no nosso dia a dia. Não tem muito sentido eu trazer alguma faixa de algum estilo musical que eu não ouça e trazer informações errôneas para vocês. Então, assim, já adiantando, eu sou um pouco eclético, mas existem 3 estilos musicais que eu ouço com muita frequência. O primeiro estilo musical remete ao meu passado, no qual, início dos anos 2000, ouvia-se muito no Brasil o estilo musical chamado Black, né? Esse estilo musical que o pessoal chama de Black, que na verdade ele tem uma nomenclatura americana, que ele pode ser dividido entre rap americano e R&B, que é Rhythms and Blues, que é uma música um pouco mais lenta, um pouco mais romântica, mas não deixa de ser um black também. Aqui no Brasil a gente acabou denominando uma nomenclatura só, né? E já adiantando, dentro do black, o estilo de música, eu gosto dos dois, tanto do rap quanto do R&B. Só que eu aprecio um pouco mais o R&B, porque eu gosto de música romântica. Eu sou um cara que eu gosto de ouvir bastante The Weeknd, Bruno Mars. Eu gosto de ouvir bastante também Jax, Ella Mai. Gosto de ouvir também CZA. Então, assim, são alguns artistas dentro do R&B. Beleza, rapaziada? O meu segundo estilo musical que eu mais gosto é o famoso rap nacional. Gosto muito de Felipe Ret, Racionais. É tipo épico. O estilo, acho que dentro do rap, pra mim, o Racionais é tipo os mais. Enfim. E pra não delongar muito, meu terceiro estilo de música favorito, terceiro estilo de música que eu mais gosto, eu vou ficar com rock. Eu gosto muito de rock. Muito, muito de rock. Tanto que a minha música favorita da minha vida é uma música de rock. E é isso. E você, Vitão? Apresente-se a nossa turma de pesquisadores. Diga quem de fato é o Vitão, aquele Vitão, o estilo dele. Que assim, rapaziada, vocês podem não conhecermos fisicamente, assim, não conhecer eu ou o Vitão tão fisicamente, mas o Vitão, ele tem um estilo, e esse estilo, assim, se você olha pro Vitão, você fala, ele gosta desse estilo de música. E aí, Vitão, o que você me diz, meu caro Vitotó Babá? Muito obrigado, professor Melquisedeque. Bom, galera, eu tenho o rap como o meu principal estilo de música favorito, assim, desde quando eu era criança. E pra quem não sabe, tá, gente, o rap é o estilo musical que compõe a cultura hip hop, tá? Não é que é extremamente errado a gente se referir o rap como hip hop, mas é pra gente saber que o hip hop é a cultura e o rap é o ritmo, e aí dentro do rap a gente tem as vertentes, como o próprio professor Melquisedeque falou, a gente tem o chamado ali por volta dos anos 2000 o black, mas a gente tem também o trap, a gente tem
o drill, a gente tem o próprio boom bap, enfim, que são vertentes aí do rap. Então, galera, eu quando criança, eu lembro, assim, dos meus primos compartilharem entre eles o disco do Racionais, Sobrevivendo no Inferno, e eu consegui ouvir, assim, junto com eles, né? E aí, uma vez, meu tio chegou a emprestar para mim. Porém, assim como também o professor Victor Tâmbalo falou, os DVDs de Black, os CDs na época, chegaram muito forte para nós aqui de São Paulo. Então eram CDs que tinham compilados. Na verdade, primeiro eu lembro dos CDs, porque o MP3 eu lembro de ver chegar. A própria mídia física de MP3, antigamente era só os CDs com no máximo 15 faixas. Até chegarem os MP3, discos que conseguiam gravar o arquivo MP3, e aí tinha, o arquivo era menor digitalmente, e a gente conseguia colocar 100 e poucas músicas. Depois existiu o MP3 dispositivo. Mas enfim, então eu tive contato ali com 50 Cent, fez muito sucesso na época, Snoop Dogg, uma lenda, Dr. Dre, o próprio Tupac. Nossa, esse é o rei. O rei. Do rei. A gente vai fazer um episódio falando aí sobre a história do Tupac, do Notorious Big, quem a gente prefere. Mas assim, gente, eu tive o contato com um dos meus ídolos. Neste momento eu não vou falar quem é. E eu vou falar já no segundo momento desse episódio, que a gente vai trazer 3 ídolos musicais. Mas então o rap aí tá como meu primeiro ritmo. Tenho como segundo ritmo o rock também, mas eu tô num lado bem mais emo-core, que eu peguei muito a fase do emo e num hardcorezinho, assim, um punk rock, indo até chegar ao emo. Então, desde de bandas como Blink-182, Simple Plan, até algumas outras bandas também mais específicas, assim, americanas, que foram aí, serviram de espelho para outras bandas aqui no Brasil, como Restart, Cine, enfim, tá? Você não pode esquecer do seu favorito. Eu tenho um artista que eu vou citar que faz parte do rock, mas eu vou falar já. E um terceiro ritmo, tropa, que eu gostaria de falar para vocês, ele não chega a ser um ritmo. A gente tem a mania de chamar este período histórico com um nome, mas é o compilado de vários tipos de música que fizeram sucesso no passado. A gente chama isso de flashback. Então são músicas de ritmos variados que fizeram sucesso aí na década de 60, 70, 80, 90, mas que eu nasci com meu pai falando que gostava de flashback, então são músicas importantes. Então tem artistas aí, Michael Jackson, a gente tem Cyndi Lauper, a gente tem aquela banda Journey, Guns N' Roses, que a gente sabe que é rock, mas entra nesse escopo, tá? Uma cultura. Isso, tem todo um lado, é muito legal. A banda Scorpion, gente, fenomenal. Então fica aí o flashback como esse... Não é um ritmo como a gente conhece, mas é um nome que eu vejo que muitas pessoas, pelo menos aqui de São Paulo, dão a esses períodos musicais. Beleza? Mais algum comentário pra gente ir pro segundo momento desse episódio, meu caro amigo, meu caro professor Melquisedeque? Ai, que Melquisedeque chega pesadão. Seguinte, assim, sobre o flashback. O flashback, na verdade, ele é uma junção, assim, e é um pouco que eu conheço. Pode ser que eu esteja um pouco errada, mas o flashback, ele é uma junção pós-blues. Então, algumas músicas, e aí você citou, alguns são mais puxados pro rock melódico, né? Que é no caso do Guns N' Roses, que eles cantam um rock mais romântico, um rock mais melódico. Só que alguns, você percebe que de fato a essência blues da década de 50 e 60 é muito forte, como no caso do Michael Jackson. E os Beatles é mais puxado pro rock, mas no caso do Michael Jackson, a gente tem muito forte o R&B, que é o que eu acabei de falar, assim, o nome R&B vem de Rhythms and Blues. Então é uma música que envolve o romântico, dos ritmos românticos, tá? Aquele ritmo mais lento, tal. Flashbackzinho tem umas musiquinhas que é mais lenta pra você dançar. E os blues, que é aquela pegada daquele sapateado, aquelas músicas de sapateado, né? E, flashback também é um dos meus estilos favoritos, eu gosto bastante, mas é isso, só isso, um breve comentário.
Bom, meu caro professor Melquisedeque, agora, pra gente caminhar pro final desse interlúdio, não ficar muito longo esse episódio, eu quero que você liste 3 artistas preferidos pra você. Você pode Pode ser banda. ser banda, é artista da música, individual, ou banda, ou grupo, ou ex-grupo, enfim. Você pode colocá-los aí na posição que você quer, pode defini-los como ídolos ou não, e aí você só faz um breve comentário do porquê. É rapidinho, porque a gente vai ter episódios especiais pra falar deste assunto. É só Bem rápido. Bem rápido. Primeiro lugar, Tupac. Assim, sem dúvida. Tipo, Tupac é meu cantor favorito da minha vida. Tupac, ele foi, pra mim, o cara que mudou o cenário do rap americano. Mudou o cenário do que nós chamamos de black. Ele foi o monstro. Segundo colocado, eu vou vir com uma banda de rock, que no caso é a minha banda de rock favorita, que é o Pearl Jam. Segundo colocado, Pearl Jam. Cara, terceiro eu vou trazer um atual que eu ouço muito, há muito tempo. Nunca deixou de sair do hype pra mim, que é o The Weeknd. Esses 3, cara. Show. Tupac, The Weeknd e Pearl Jam. Perfeito. Bom, galera, eu vou começar do inverso. Eu vou do terceiro pro segundo e o primeiro colocado. Terceiro colocado eu vou colocar aí o meu artista favorito, principalmente aqui a nível Brasil, um rapper muito importante pra mim, principalmente por quando eu comecei a ouvir ele, a forma que ele escrevia as músicas e como elas eram cantáveis, e o rap tem, pelo menos o rap nacional, por muito tempo teve muito viés, né, do protesto, de trazer a realidade, e a gente foi criado e educado com este rap, mas com o mestre Mano Brown aí entoando, e outros grandes artistas também. Mas este cara, quando eu ouvi uma música em específico chamada Neurótico de Guerra, isso minha mente explodiu. E eu tô falando aí de Felipe Ret, tá? O cara já chegou nos 40 anos, o tempo passa, mas ele segue sendo aí o meu principal artista no Brasil. Tenho algumas tatuagens e referência a alguns álbuns do Ret. E fica a dica aí, escutem o último álbum, Nume, que tá épico. Inclusive, se eu não me engano, neste mês aqui de julho, ele vai lançar a versão deluxe deste álbum. Em segundo colocado, gente, tem uma banda, que é a banda da minha vida. Ela é muito importante pra mim, porque das poucas músicas que eu escuto junto com a minha mulher, a gente canta em sintonia, e nós temos o gosto musical bem diferente, mas é a banda Fresno, que me acompanha há anos nessa minha evolução como ser humano, minha construção de caráter como homem, e o Fresno é épico, tá? Assim, o último álbum do Fresno pra mim é uma obra de arte, né? Trazer um feature com o Chitãozinho e Chororó foi pra quebrar as expectativas, mas enfim, eu vou falar mais sobre este meu apreço pela banda Fresno em episódios futuros. E em primeiríssimo lugar, gente, o cara que de fato acho que ele é meu ídolo, o único ídolo que eu tenho na música, assim, que eu idolar, não vou falar uma idolatria, mas assim, é o cara que me incentivou, que foi o ritmo de muitos fatos na minha vida, de muitas conquistas. As músicas dele estava tocando. Quando não era ele, eram de artistas que ele ajudou a emergir. E eu estou falando de um dos caras, de um dos maiores rappers vivos. Como ele mesmo diz, I am best rapper alive. Estou falando de Dwayne Michael Carter Jr., mais conhecido como Lil Wayne. Vocês não têm ideia da influência que esse cara tem na minha vida, inclusive nas tatuagens, tá? Mas enfim, gente, o Lil Wayne também já é um cara velho, mas segue aí fazendo muito featuring, já venceu o Grammy. Pra quem não sabe, foi ele que descobriu artistas como Drake, Nicki Minaj, Tyga, tá? Então assim,
só o trabalho, a influência que ele tem de vários outros artistas também ecoando a sua importância dentro do hip hop mundial, né? A forma como ele grava as músicas, que ele não escreve, ele só vai pro estúdio e começa a fazer o freestyle. Então, a questão do envolvimento dele com as roupas, com moda, vestimenta, enfim. Então, o Lil Wayne aí é o meu ídolo majoritário. Bom, meu caro professor Melquisedeque, mais algum último comentário? Acho que ficou bom esse episódio pro interlúdio. Ficou legal, cara. Porque assim, a gente deu pro pessoal entender mais ou menos quais são os cantores que a gente aprecia. Eu queria só trazer um plus que eu acabei esquecendo, e eu peço até perdão a todos que estão nos ouvindo. O cantor que mudou muitas coisas relacionadas ao meu estilo musical favorito, que é o R&B, é um cara que faleceu em 2018, uma semana antes do meu aniversário, velho. O nome desse cara, Mac Miller, velho. Esse cara era monstro dos monstros, dos monstros, dos monstros. Ele faleceu eu acredito que de depressão, né? E aí, muita droga, ele acabou falecendo, né, de overdose. A gente não pode esquecer de citar um cara que também morreu de overdose, Vitão. E ele foi o meu espelho da minha adolescência. Ele foi o espelho da minha adolescência. Do Victor, que gostava da cultura... Eu já sei quem é. Pro skate. Posso falar? Pode. Big Cry. Chorão. Ou Charlie Brown Jr. Perfeito, mano. Nossa, monstro. Esses dois caras a gente não podia deixar de citar nesse episódio, então é isso. Tem mais algum que você queira trazer assim, só pra não deixar no ar? Um cara assim que foi épico, não tá no seu top 3, mas pra um cara que mudou sua vida, mano. Não que mudou sua vida, mas mudou em algum momento a sua forma de pensar, assim. Cara, eu vou citar o Racionais como grupo. E também vou citar um rapper chamado Rashid. Ele é muito famoso, ali é da mesma geração do Projota e do Emicida. E o Rashid estaria na minha quarta posição. O Racionais eu nem posiciono. Acho que o Racionais faz parte do processo educacional da minha vida. Então, é como se fosse mais do que música. Seria errado colocar ele no ranking. Um dia chegar aí, um salve, aqui diretamente de São Bernardo, para Mano Brown, Ed Rock, KLJ e Ice Blue. Acho que vocês devem saber o impacto que vocês têm na vida dos jovens aí do final da década de 90. Vocês são monstros. E assim, vocês são, vocês estão além da... Eu acredito que até além da compreensão de vocês mesmos, mano. Vocês são foda. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira faixa. Já ia errando aí o nome da faixa. Muito obrigado. A gente vai colocar várias enquetes lá no Instagram, perguntando quais artistas vocês querem que a gente comente, né? Algumas ideias e tudo mais. Espero que vocês compartilhem com os seus familiares, amigos. E é isso. Fico por aqui e vou deixar esse salve final aí com o nosso querido Mil Nomes. Hoje, professor Melquisedeque, pode encerrar essa faixa. Rapaziada, um abraço a todos. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Tamo junto. E fui!